Tudo bem? Mais uma nova edição do programa Painel Alagoas. Esse vos fala pastor Luiz Hamilton na apresentação e hoje o nosso professor Higino Vieira vai falar sobre esporte. É um programa diversificado. E hoje a primeira coisa é perguntar: quem é o senhor? Eu sou professor Higino, sou gestor público também, sou presidente da Federação Alagoana de Triatlo e sempre me preocupei com a aplicabilidade do que a gente chama aqui por direito de política pública. Se ela for bem posicionada e bem aplicada, a gente tem o acesso a inúmeras oportunidades que a população tem direito. Qual a diferença de clube e federação no Brasil? O Pelé é muito claro no seu artigo 16, quando eles chamam entidades de prática desportiva, que são onde os atletas, onde os jovens, onde a criançada, a juventude busca a oportunidade de aprender a praticar o esporte. E eles fazem isso em clubes, que são associações. O Código Civil deixa muito bem claro isso, o que é uma associação, como é que ela existe, como é que ela tem que ser fundada e como ela tem que funcionar. E ali é o lugar onde o jovem, a criança, o adolescente tem que praticar o esporte, praticar a modalidade esportiva. E a federação, na própria Lei Pelé, ela é a entidade de administração da modalidade. Então, ela tem uma representatividade estadual, em nome dos clubes que são filiados a ela, são fundadas por clube para que essa natureza jurídica possa acontecer. A mudança do CCA ali no Mutange, houve um impacto muito forte, né? Como é que o senhor enxergou aquela situação? Porque o CCA foi obrigado a sair do Mutange. O CCA é, na realidade, um clube de prática desportiva, onde jovens deveriam estar praticando, em sua maioria, todas as modalidades, né? Porque você tem uma grande oportunidade, não é só o futebol, né? São os esportes de quadra, são o esporte aquático, por exemplo, a natação, e os esportes olímpicos dentro de um contexto geral. Eles deveriam estar sendo aplicados e realizados por esses clubes, né? Essa é a grande expectativa que a gente hoje não tem na sua maioria. Falta investimento para isso, né? Ou falta interesse? Não, eu acho que falta conhecimento e informação e operacionalização. A gente já teve uma conversa, inclusive, com a pessoa que cuida juridicamente do CCA, e o CCA já tem um projeto que buscou na Lei de Incentivo Federal a oportunidade de aplicar, pelo que se faz a renúncia do imposto que se deveria pagar ao governo federal, investir na base, investir na iniciação, no desenvolvimento e na construção desses valores sim, esportivos. mas não só focar no futebol, focar em outras modalidades. Esse é o sentido. A gente se resume nos esportes olímpicos, né? Porque o sistema brasileiro, você tem a confederação, que é o sistema maior de cada modalidade. Nos estados você tem as federações, onde tem seus clubes filiados, tem os atletas filiados a esses clubes, que tem a representatividade. Mas o arcabouço maior do teto do guarda-chuva é o Comitê Olímpico Brasileiro. E nesse Comitê Olímpico ele é formado por todas as confederações. E ali eles têm essa responsabilidade de poder fazer bem feito o que a gente chama de Sistema Brasileiro de Esporte, né? Dentro desse contexto, a pandemia atrapalhou o esporte em 2020. A pandemia ela atrapalhou não só o esporte, mas a grande possibilidade do esporte poder continuar crescendo, né? E a gente teve que se retrair a fazer atividade física, a fazer a prática dentro de um espaço quadrado chamado casa ou apartamento. Na realidade, isso aconteceu, né? Foi uma nova realidade, foi um novo momento e uma nova oportunidade também de se fazer isso, né? Foi uma oportunidade também para personagens trainers e outros profissionais na área, né, de educação física poder oferecer seus serviços via online, né? Virou uma cadeia de possibilidade de negócio que muita gente não tinha tido essa oportunidade. O Instagram mostrou isso muito bem claro e isso é muito rentável, né, para o mercado e para a oportunidade. Uma ferramenta interessante. Muito. O senhor hoje representa qual entidade, qual segmento? Eu hoje estou presidente da Federação Alagoana de Triatlo, ela é uma entidade pública de direito privado, né? Tem no seu estatuto suas finalidades, cumpre com elas e assume a responsabilidade de administrar a modalidade no estado de Alagoas. Hoje nós somos formados por 6 clubes, 3 deles no interior e 3 na capital, que são associações que dependem consideravelmente da oportunidade que hoje a gestão pública estadual e municipal não garante a essas entidades a manutenção e o funcionamento delas, porque na realidade elas dependem dessas parcerias que não existem. Na realidade, por exemplo, a gente vê o orçamento público, vê o recurso público e vê ele chegar ao partido político. Mas você nunca consegue ver ele chegar à entidade pública, você nunca vê ele chegar de forma transparente como ela deveria acontecer.
E quando a gente usa a lei de acesso à informação para buscar essas informações, a gente encontra algumas dificuldades e encontra, inclusive, a operacionalização de situações que não deveriam acontecer. Isso na gestão municipal e na gestão estadual. Fica onde a sede da federação? O endereço fica na Pajuçara, é uma sala onde a gente tem um espaço, na Jangadeiros Alagoanos, 939. Aquele cafezinho, aquela aguinha, né? Somos um grupo de parceiros dentro do mesmo espaço e a gente resolveu fazer de forma corporativa, cada um no seu birô, cada um no seu espaço, cada um cuidando dos seus negócios. Foi uma oportunidade que a gente encontrou e a gente está lá estabelecido. Qual o incentivo financeiro que vocês têm para se manterem? Zero, nenhum. Zero? Zero. Como todas as outras federações também, elas têm zero. Elas dependem do favor político. E isso não deveria acontecer, né? Deveria estar muito bem posto hoje que nós deveríamos ter no estado de Alagoas um sistema organizado como é a saúde, como é a educação e como é principalmente a assistência. O Brasil tem hoje, ainda da época de um outro presidente no Senado, lançou a ideia de se construir o que a gente chama de Lei Geral do Esporte. Essa Lei Geral do Esporte, ela contemplaria todas as leis que regem o esporte em uma lei só. E essa lei só vai garantir à criança, ao adolescente, ao homem, à mulher, ao idoso, que são os seres que se usam e pelo direito têm de poder usufruir da política pública no esporte, e a oportunidade de você ter dentro do segmento de entidades, cada um dentro do seu nicho de responsabilidade, poder aportar os recursos de forma bem clara. Então, eu já saberia hoje, a saúde sabe quanto ela tem para investir no programa A, no programa B, no programa C. No esporte a gente não tem isso. O que, de certa forma, gera uma possibilidade de você ver alguns contratos, algumas licitações que deveriam não ter acontecido e que acontecem e que prestigia uns e outros não. Isso existe na realidade. Qual é a formalidade que vocês usam para o torneio? Como é parceiros particulares, patrocinadores? Porque o poder público, nesse momento, não patrocina nada. O poder público, ele não patrocina nada. Na realidade, ele tem que repassar recursos se você tiver uma previsão na lei. A lei orçamentária, por exemplo, do município de Maceió, ela está sendo construída para uma nova secretaria do próximo ano, para um novo prefeito, que a gente não sabe ainda se é de esporte ou se é de turismo. Na realidade, ela vinha sendo trabalhada como uma secretaria municipal de esporte. Ela tinha dotação orçamentária própria. Que deveria ser focada nisso, esporte. Perfeito, porque ela é turismo. Ela é uma política de transformação. Turismo é outra área. Claro, o esporte é a oportunidade de se transformar e de se buscar em dois indicadores fortíssimos que mais ganhou espaço em termos de sociedade, foi a droga e a violência. A droga e a violência avançaram de uma forma como não avançou, por exemplo, as políticas de promoção e desenvolvimento do esporte. Que seja na escola, que seja na quadra esportiva, que seja em parceria com as comunidades, que seja em parceria com as entidades, né? Hoje, para você ver, a gente tem um monte de entidade que tem utilidade pública, mas a gente tem um monte de entidade que não cumpre com as finalidades que estão nos seus estatutos. Ou seja, mas por que não cumpre? Porque não existe hoje um edital claro, aberto de possibilidade. Nós não temos uma lei de acesso à informação para essas informações que a gente quer buscar aqui, a gente não tem. E quando a gente busca na federal, a gente encontra o bloqueio. Mas o mais importante nesse aspecto é olhar isso de uma visão de futuro. Nós temos hoje uma lei federal de incentivo ao esporte. Qualquer entidade pode estar contemplada de recursos, desde que a gente desperte hoje o que a gente chama de empresas dentro do lucro real, poderem contribuir. Por que não temos isso, por exemplo, a nível de Estado? Porque o município também não faz isso. Nós temos exemplos no país hoje, em vários estados, que já promoveram o desenvolvimento, mas essa história ela vem lá de trás. Ela traz, na primeira conferência decenal do esporte, que foi feita há 10 anos atrás, e lá você tinha inúmeras oportunidades de propostas que os municípios, dentro da municipalização, e os estados poderiam estar aplicando. Alguns avançaram, outros não. A comunidade esportiva hoje, que pratica o esporte hoje, ela não busca compreender como é que funciona juridicamente o acesso ao direito, o acesso ao esporte. Ele quer o esporte. Então, às vezes, troca-se por um valor que alguém deu, ou por uma medalha, ou por um troféu, ou por alguma doação que se deu para um evento qualquer. A gente não pode limitar apenas a expressão campeonato, torneio. Isso não é só esporte, né? O esporte passa por todo um conjunto de lazer, de oportunidade, da prática esportiva, das modalidades esportivas, da iniciação esportiva. Por exemplo, a gente olha para o orçamento e vê na Secretaria Municipal de Educação inúmeras escolas constituídas.
dentro dessas escolas, os espaços para a prática esportiva regular, eles são limitadíssimos. E por incompetência, às vezes, da própria gestão, não consegue estabelecer nenhuma parceria da escola com a comunidade, com a associação naquela comunidade, para que você tenha, por exemplo, uma proposta de educação integral funcionando plenamente. Porque você pode ter isso. Esse esporte, ele abrange várias etapas no próprio esporte, né? Sim. São quantas etapas? O esporte, na realidade, ele é esporte de competição ou ele é apenas esporte de participação. Sim. Perfeito? Mas quem busca o esporte normalmente busca pela vontade própria de poder praticar e aprender, conhecer e poder até, inclusive, participar de eventos de competição que possam movimentar ele. Hoje você tem as competições em níveis municipais, você tem as competições em níveis estaduais e tem as competições em nível nacional. E para essas oportunidades aí, conhecer e praticar é fundamental. Ainda tem algum torneio para esse ano de 2020? O triatlo esse ano a gente foi bastante prejudicado, a gente não teve a condição de fazer eventos, só um no início do ano, mas a gente bolou uma estratégia junto com a confederação, junto com as federações de outros estados da prática da modalidade, e nós organizamos a ideia de que nós poderíamos fazer virtualmente o triatlo. E isso surgiu. Tem um baiano muito experiente, que é o presidente da Bahia, né? Gosto de fazer um elogio a ele, porque ele é muito dedicado para essa questão, além de ser atleta, né? O Kleber, um amigo em especial. E essa ideia de chamar um presidente, chamar outro, montar uma live, começar a discutir isso, encabeçou a ideia e nós lançamos o triatlo virtual das federações, que inclusive nós solicitamos ao governo do estado e à prefeitura de Maceió que gere essa oportunidade. Me dê um exemplo aqui para o telespectador, Como seria isso? Como seria essa situação aqui em Alagoas? Hoje, na realidade, você precisa ter 3 registros de acordo com as provas que serão disponibilizadas para a participação. Claro. Ele tem que ter um vínculo com a Confederação Brasileira de Triatlo, ele tem que estar vinculado à Federação Estadual, no qual a gente administra no estado de Alagoas, e ele se inscreve nesse produto chamado Triatlo Virtual das Federações. Lá ele tem que nadar uma certa distância. Então, essa distância é entregue a ele, ele faz a distância e ele repassa para um sistema todo informatizado. Ele vai para uma bicicleta estacionária ou então uma bicicleta normal, ele faz aquele percurso e registra aquela informação e repassa também para essa central. E faz isso correndo. O atleta vai ter que absorver isso. O atleta ele tem competência para isso porque ele já treina baseado em alguns equipamentos que ele utiliza para alcançar esses resultados. Na realidade, o atleta em treinamento, ele treina para superar as metas dele, a meta que ele deveria alcançar. Que ele só coloca em prática no dia da prova, no dia da prova. Então, essa prova, quando a gente estava discutindo isso nas lives, a gente, inclusive, operou isso de forma clara, abrindo espaço para que pessoas interessadas no Brasil pudessem participar das lives. A dúvida era, eu posso enganar fulano? Eu vou jogar uma informação. Bom, mas aí o Kleber deixou muito bem claro isso, assim, nós vamos ter a oportunidade de não deixar que isso aconteça, porque a gente tem, por exemplo, uma variável importantíssima que mensura dados que possam apresentar que aquela pessoa não passou a informação correta. Mas se a gente está acreditando que a coisa é séria, é necessária e não estava acontecendo no dia a dia, o virtual seria uma oportunidade da gente oficializar isso, a gente oficializou. Há 10 anos... atrás aconteceu a Conferência Nacional de Esportes. De lá para cá, o que é que melhorou ou não melhorou? O que é que o segmento esportivo lá em Alagoas evoluiu ou não evoluiu? Nós temos ali a Vila Olímpica, né? Ali entre Graciliano, né? Graciliano Ramos. O mato está comendo. Como é que fica aquela situação? Na realidade, a conferência ela trouxe uma oportunidade da gente discutir, obviamente, como o esporte deveria estar organizado e proporcionando acesso a todo cidadão no Brasil. E aí você tinha por segmento, por atividade, por modalidade. A conferência deixou isso bem claro. Mas cabia aos delegados que participaram dessa conferência, quando voltaram aos seus estados, iniciar uma provocação. Aqui até iniciamos, os 25 que foram a Brasília, que eu inclusive estava nesse bloco, nós tentamos construir isso posteriormente, mas o que a gente encontra? A gente sempre encontra a falta de informação e encontra a desoportunidade por conta da gestão que a gente chama Estado e prefeituras. O esporte nunca foi prioridade, ele é prioridade quando ele trata de um torneio, quando você doa algo para poder mensurar o resultado e premiar alguém no final. Então, o político, infelizmente, enxerga desse jeito e tem que enxergar isso como uma política de prioridade.
uma política que pode substituir dentro do espaço livre a oportunidade da prática. E essa prática tem perdido exatamente para esses dois indicadores que eu te coloquei, que são muito fortes. A droga, infelizmente, a bebida alcoólica e a violência. Isso só não tem ajudado ao esporte. E aí o que eu posso lhe dizer? Quando a gente olha para a estrutura administrativa, por exemplo, na cidade de Maceió, a gente vê lá que lá existe o Conselho Municipal do Esporte, existe o Fundo Municipal do Esporte. Quando a gente vai na lei orçamentária, a gente consegue identificar as rúbricas e a previsão no orçamento do que deveria ser investido. Mas quando você vai observar o que é feito, é completamente diferente. E deveria ser diferente por quê? Porque tem que garantir o acesso a quem por direito tem acesso ao esporte. E isso pouco é feito. Poderia ter sido. Se a gente analisar Maceió com 10 regiões administrativas e o estado de Alagoas com 102 municípios, qual foi a contrapartida que o governo do estado colocou para cada prefeitura, para cada recurso que ele fizesse previsão de investir? Então você não tem essa discussão. Perfeito? Outra coisa, a capacitação, formação continuada de gestores é necessário e isso é oportuno. E é tão oportuno que é preciso proporcionar e a gente não tem isso. Esporte nas praças, esporte, escolinha de futebol deveriam haver um investimento, né? Acontecer um investimento nessas escolinhas. Só temos uma do CRB, né? Ali no Henrique Kelma. Tem uma arena ali no Ouro Preto, né? Sim. Onde tem mais? As escolinhas de futebol, são poucas, não chegam a 5. Tem uma ali no São Jorge, entrando, né? Que parece que é ligada ao Vasco. Então, já lá vão 3. Então, não chega a 5 escolinhas. Que poderia, porque para você tirar o jovem das drogas, para você interferir em uma escolha, porque as drogas é uma opção mais fácil. Claro. É o caminho mais fácil de vantagens para o dinheiro chegar. Claro. Por exemplo, a gente percebe em outros estados da federação, o esporte é a saída para muitos jovens acreditarem que através dele vai ajudar a família. Em Alagoas a gente percebe uma dificuldade. Por exemplo, eu citei aqui os espaços. O CRB, que é no Henrique Kelma. O do Vasco, que é no São Jorge. O Arena, que é no Ouro Preto. Descendo depois de entrar na Facima, né? Daquela baixada, no lado direito tem a Arena. 3. E se tiver 4 ou 5, no máximo 5. Mas falta mais escolinha de futebol. Pastor, na realidade o que falta, além do que você está colocando, de forma bem clara, não existe uma relação de diálogo entre o espaço que a criança ocupa na escola e a comunidade. Essa comunicação ela não existe. Para a Secretaria Municipal de Educação, que deveria ser a base, porque se eu tenho um aluno na escola e eu quero ele ocupado, pelo menos no contraturno, eu preciso ter uma oportunidade de parceria para que isso possa acontecer. Mas isso também tem que haver planejamento. Você resumiu a palavra básica. Nunca houve. Não existe isso. Nunca aconteceu. Existe uma prioridade de atender quem por uma iniciativa tomou aquela. Ou seja, mais privada do que pública. Exato. Por exemplo, a privada, o cara tem dinheiro, prepara o terreno ou arrenda o terreno e prepara os campinhos. A pública poderia acontecer. Por exemplo, nós temos ali o CEPA. Sim. Se é por falta de espaço, temos o CEPA. Temos. Grande. Poderia aplicar a escolinha de futebol ali no CEPA. Não só o futebol, como as outras modalidades esportivas. Estou dando aqui um exemplo perfeito, do segmento. Perfeito. Porque o Brasil é o país do futebol, né? Hoje, para você ter uma ideia, se alguém imaginar que pode desenvolver uma modalidade, ele tem que pensar assim, eu tenho que procurar alguém para me dar alguma coisa para eu começar. A bola, um uniforme, um tênis. Nós aprovamos recentemente, pela Lei de Incentivo Federal agora, um projeto que vai se iniciar esse piloto em Maragogi. São R$170 mil que a gente está pronto para captar, não é? Nós já aprovamos o projeto na Lei de Incentivo, o projeto foi publicado no Diário Oficial da União, ele já está em fase de captação. Por que Maragogi? Porque foi um diálogo inicial que houve com a Prefeitura, que manifestou interesse. Inclusive, ele esteve aqui, o médico. E queria ver acontecer. Esteve aqui no Painel Alagoas, aqui na TV Mar,
muito dinâmico, muito inteligente. Sim, ele é sim. Rápido, né? Ele é sim. Aí ele diz, pastor, só dá para mim esse mandato, porque é a minha idade, mas a gente percebe que é uma visão de juventude, sim, né? O aeroporto, centro de convenções, um shopping. Perfeito. Então, um centro de informações e de incentivo ao turismo. Nós levamos para lá, na realidade, um evento chamado Aquathlon, onde você tem que correr, é uma variação do triatlo, nadar e pedalar. Aí você corre, nada e corre. Isso chama-se Aquathlon. Reunimos uma média de 60 a 80 jovens e ele foi fazer essa premiação. E eu perguntei para ele, o senhor nunca imaginou que nessa orla nós tivéssemos aqui 100 crianças aprendendo a nadar sistematicamente, a pedalar e a correr, e que isso, uniformizado, com toda uma estrutura funcionando, ele disse, bota isso no papel. Aí eu disse a ele, então Sérgio, eu acho que a gente poderia caminhar isso com uma estratégia diferente, dialogar e apresentar a proposta para a Lei de Incentivo Federal. Posso fazer isso? Ele disse, então o partido pode começar. Então nós iniciamos esse processo, ele foi concretizado, essa ideia já foi proliferada para Arapiraca, com uma outra parceria, com a Arapiraca Futebol Clube, tem outro projeto aprovado praia, também, né? E lá não tem praia, né? Porque as prefeituras da Orla, né, copiem, né? Claro, e esse ano a gente já mandou um novo projeto, né? É um projeto de 600 e poucos mil reais, onde a gente quer, em uma parceria com um dos associados nossos, que é a Associação Alagoana de Ciclismo, você conhece muito bem, Antônio Facchinetti. Inclusive foi militante, foi na Rádio danado, apaixonado. E ele vai vir aqui, já acertamos. Fizemos esse intercâmbio com a prefeitura de Japaratinga. Sim. O prefeito esteve lá. Ele já conversou comigo sobre isso. Bem interessante. Demos a ideia e o prefeito concedeu um espaço com a ideia. Sim. Eu o convidei mais uma vez e lá eles se conheceram. Numa entrevista, ele deu uma opinião. Na opinião, ele abraçou. Surgiu a ideia. Aí já vai jogar também para Maragogi. Então, tudo isso é uma questão de quê? De um ajudar o outro. Sim. E termina, por exemplo, tem um ponto de partida, o ciclismo vai chegar, vai ter internet, vai ter uma sede, sim, vai ter um gabinete, um birô e um computador. Então é fantástico isso aí. É um espaço de referência. E né? Outro entrevistado que foi na rádio, no Painel Alagoas, formato rádio, demos essa mesma ideia e ele abraçou também a ideia que foi dada para Japaratinga, para Maragogi. Então, eu acho que esse é o momento de unidade. Sim. Né? Não é dizer que eu sou o pai da ideia, nem o pai da criança. Esse é o momento de sobrevivência. Então, ciclismo, como a sua modalidade, e todas elas precisam de uma musculatura, uma oxigenação, de apoio. Ainda dentro dessa possibilidade do que se foi feito, né, da conferência para cá, nós tivemos uma provocação ao Ministério Público, para uma audiência pública em nível estadual, para discutir o esporte. E nessa oportunidade, me lembro muito bem, a promotoria era a doutora Faildes, que agora quem está à frente dela é o doutor Givaldo, e foi lançado nessa audiência o Fórum Alagoano do Esporte, para que as entidades de prática esportiva e de administração pudessem se juntar, unindo-se, a construir o ideal para o estado de Alagoas. Esse fórum existe, ele é um espaço num grupo no WhatsApp que nós temos, e onde a gente encontra alguém no estado de Alagoas, de qualquer município, que tenha conhecimento e informação, ou pratique a modalidade, ou estimule a realização da prática da atividade, que ele possa participar do fórum. E aí a gente tem absorvido cada história de cada cidade e da ausência de cada prefeito por cidade, porque na realidade nós temos muito pouco recurso de emenda parlamentar, nós temos muito pouco recurso destinado para a prática esportiva e a gente perdeu esses espaços. Né? O Antônio ele é um parceiraço, é um irmão de coração, gosto dele de graça, perfeito. E a gente assumiu essa responsabilidade e enviamos um projeto, a Lei de Incentivo Federal também, e a gente quer estar em 10 cidades, poluindo a ideia de que a gente vai entrar na escola e vai construir um diálogo com a sala de aula, com o pai, com a criança e com a escola para eles aprenderem a pedalar. Isso não é só esporte, isso é saúde. Painel Alagoas, encerrando agora, e a avaliação é sua. E ele vai voltar no próximo mês, porque é um assunto importante, salutar e educativo. Painel Alagoas também tem compromisso com o esporte. Um grande abraço.